Olá, seja bem-vinda ao curso nacional Mulheres na Política, promovido pela BPW Brasil. A nossa aula hoje é sobre storytelling político, conexão e vulnerabilidade. E antes da gente começar, eu quero me apresentar. Meu nome é Fabiane Bétega, sou formada em design gráfico, sou especialista em branding e sócia da agência Likewise. Eu tenho mais de 25 anos de experiência e já atendi mais de 300 projetos de construção de marca no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Isso que eu acabei de falar para vocês foi um currículo, e eu tenho certeza que vocês já esqueceram. Eu vou tentar de novo. Há 25 anos, eu faço a mesma pergunta para cada marca que aparece na minha frente. O que você quer que as pessoas sintam quando elas pensam em você? E eu levei muito tempo para entender que essa pergunta não é sobre logo ou sobre Instagram. Ela é, na verdade, a pergunta mais política que existe. Porque toda mulher que decide ocupar um espaço na vida pública está fazendo exatamente essa travessia de pegar aquilo em que acredita lá dentro e transformar em algo que as outras pessoas consigam sentir. E não importa se você já é candidata, se está no mandato, numa assessoria, ou se ainda está sentindo se esse é o seu momento. Essa travessia, ela é a mesma. E é por isso que eu estou aqui hoje. Não para te ensinar a fazer política. Tem muita gente boa nesse curso para isso. Eu vim aqui para te ajudar a fazer essa travessia. Como profissional de branding, eu quero te contar que você não tem uma marca, que você, na verdade, é uma marca. E isso vale para você e para qualquer mulher que se coloca na vida pública. Quando eu digo marca, eu me refiro àquelas marcas reais que geram pertencimento, que as pessoas não só consomem, mas que elas defendem. E para construir isso, existe um caminho. Tudo o que você diz, o que você veste, o que você escolhe, o que você evita, tudo isso comunica. Então, na verdade, não existe um momento off. Todo o tempo em que você está ativa, você está comunicando algo sobre a sua marca. A gente vive num mundo líquido que está literalmente derretendo em um constante processo de inovações, incertezas que transformam a nossa forma de viver e de trabalhar. A sua marca, que é composta pela sua essência, pela sua autenticidade, pela sua humanidade, ela será cada vez mais necessária para fazer você se sobressair nesse contexto. E eu sei o que vocês podem estar pensando. Ah, mas o storytelling, o branding, isso não muda toda hora? O que acontece? A plataforma, ela muda. O algoritmo muda. Agora, a inteligência artificial chegou e mudou tudo mais uma vez. Então, por que você deveria parar para aprender sobre storytelling justamente agora, nesse momento de tanta transformação? A verdade é que tem coisas que são atemporais e que não mudam. E é por isso que hoje eu vou apresentar para você nessa aula os princípios universais de storytelling que funcionam independentemente do contexto e do momento histórico que a gente tiver. São leis de como um ser humano se comporta e se conecta com o outro. A gente já falou desse princípio 1, que é que você é uma marca e que não tem momento off. Isso é um fato que não muda ao longo do tempo. E agora, na sequência, eu quero te apresentar os outros 5 princípios que eu acredito que são essenciais para que no final dessa aula você possa ter um mapa completo sobre storytelling que nunca vai sair de moda. Então, seja você uma profissional na política hoje, daqui a 10, 20 anos, esses princípios ainda vão estar válidos. Vamos lá? Então, a primeira conversa que eu queria trazer aqui para vocês é diferenciar o conceito de discurso e de conversa. Vocês lembram lá no começo da aula que eu apresentei 2 FABs? Que primeiro eu trouxe o meu currículo e depois eu fiz uma explicação contando uma história para vocês? A primeira, ela foi um discurso e a segunda, ela foi uma conversa. Vocês sentiram a diferença no corpo, não é verdade?
pois é sobre isso que a gente vai falar aqui. Quando você faz um discurso, o discurso ele é um monólogo de autoridade. É você falando e as pessoas ouvindo. Ele controla a percepção de fora para dentro. É alguma coisa ensaiada, é blindada, não traz dúvida. Ele é uma coisa extremamente cronometrada. Já a conversa, ela é o contrário. Ela constrói de dentro para fora. Ela depende da sua presença, ela depende da sua verdade, ela depende da sua história. Você não está informando ninguém sobre nada, mas você está construindo uma identidade em comum com a outra pessoa. E eu entendi que para compartilhar esse conhecimento sobre storytelling com você hoje, eu precisava organizar essa aula em 4 perguntas essenciais. A primeira delas é: quem eu sou? Para a gente falar sobre a jornada da heroína, que é uma técnica de construção de histórias que eu vou ensinar para vocês hoje aqui. A segunda, como eu me mostro? E aqui a gente quer falar sobre a questão da vulnerabilidade. A terceira pergunta, por que eu estou aqui? Que a gente vai falar sobre propósito. E a quarta pergunta, o que nos une? Que são as causas que a gente defende. Então, antes de você contar uma história, de você aprender a contar a sua história, você precisa se conhecer. Você precisa saber do que você é feita. E é por aí que eu vou começar a conversar com você hoje, falando sobre marca pessoal. Essa é a primeira verdade desconfortável que eu quero trazer para você. Acredita que você já é uma marca? Então a pergunta nunca foi se você já tem uma marca. Você já é, marca a gente é. O que a gente precisa se questionar é: você está cuidando da sua marca hoje com intenção ou você está deixando ela se formar por acaso? Você precisa entender o conceito de marca, que eu não estou me referindo a logotipo, eu não estou me referindo à paleta de cores. Isso são elementos simbólicos que constroem uma marca. Mas o conceito de marca é um pouco mais amplo. Eu entendo que marca ela é uma percepção. Essa percepção que você tem sobre um serviço, sobre uma pessoa, sobre um produto, sobre uma experiência, ela cria na pessoa que a consome um sentimento. Então, uma percepção, ela gera um sentimento que pode ser bom ou pode ser ruim. E é a partir dessa percepção e desse sentimento que a pessoa classifica você dentro do cérebro dela, atribuindo a você um rótulo, que muitas vezes é consciente, muitas vezes inconsciente. E esse rótulo é como ela vai te perceber e como ela vai te diferenciar das outras pessoas, das outras experiências. Então, a verdade é que você já está sendo percebida muito antes de você abrir a boca. E a pergunta mais estratégica que você pode se fazer hoje é: o que existe na minha trajetória que nenhuma outra mulher pode reivindicar? A resposta é o começo da sua potência, o seu ponto de força. E quando a gente fala de uma construção de marca, eu gosto muito desse framework do Primary Code. Ele é um conceito criado por um escritor chamado Hanlon, e ele é usado tanto para construir marcas de negócio como marcas pessoais. E é como se ele fosse um raio-x, porque ele parte do princípio de que toda marca que cria uma comunidade, que consegue atrair pessoas e se relacionar com elas num nível de lealdade, ela tem 7 elementos, que são uma história de criação, um credo, ícones ou símbolos, rituais, pagãos, palavras sagradas e a figura do líder. Eu vou passar cada um desses aqui para vocês entenderem melhor. Então, o primeiro deles é a sua história de criação. O que é a história de criação? Qual foi o momento, qual foi a trajetória que trouxe você até esse momento que a gente está aqui hoje? Qual que é o ponto zero da tua marca, né? Para a gente entender um pouquinho sobre as histórias de criação, você pode se perguntar:
Qual foi o momento em que eu percebi que eu precisava estar nesse caminho? Depois, no segundo momento, você pode se perguntar: qual é a ruptura, a perda ou a descoberta que mudaram a minha vida? Toda heroína, ela tem uma história de virada. Um momento ali em que acontece uma ruptura, que alguma coisa muda, ou é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de cenário, ou é alguma coisa que acontece que transforma. Na sua história, qual foi essa ruptura? E se eu tivesse que contar como tudo começou na minha vida em uma só cena, como seria essa cena, né? O que das minhas origens as pessoas ainda não conhecem e que elas precisam saber? Então, quando a gente compartilha esses pontos da nossa história, a gente começa a criar conexão com as pessoas que a gente convive. Eu quero que você faça essa reflexão e anote num caderno. Importante, se você puder ter um caderninho aí para anotar os próximos passos. A gente vai falar ponto por ponto do Primal Code, e o segundo deles é o credo. O que é o credo? O credo é o conjunto de crenças e causas que você defende de forma inabalável. Geralmente as crenças, elas estão relacionadas também aos seus valores pessoais. Aqui você tem que se perguntar: o que eu acredito de um jeito que eu não abro mão? O que para mim é inegociável? Quais são as bandeiras que eu levanto e quais são as causas que eu apoio ou acredito? Algumas outras perguntas que a gente pode fazer: que tipo de sociedade eu quero ajudar a construir? Qual é a injustiça que eu me recuso a aceitar como normal? Se eu só pudesse defender uma ideia, qual seria essa ideia? Então, quando você começa a fazer esse exercício de entender qual é o seu credo, quais são as suas crenças, as respostas que vão surgindo, elas vão te dar um norte sobre aquilo em que você acredita, que é a base para construir o manifesto do seu movimento. O terceiro elemento do Primal Code são os ícones. O que são os ícones? São aqueles símbolos visuais, sensoriais, que fazem as pessoas te reconhecerem num instante. Muitas vezes são cores, imagem, um jeito de se apresentar, um objeto. Lembra lá do Jânio Quadros, há muito tempo atrás, que ele tinha a vassourinha? Todo mundo que conhece a história política do Brasil se lembra da vassoura. Então, quando você vai construir essa sua marca, você pode se perguntar: o que, ao bater o olho, as pessoas já dizem é ela? Quais são as cores, os símbolos ou os objetos que me representam? Existe algo no meu visual que eu repito e que já até virou marca? Lembra da barba do Enéas e a careca? O que eu quero que fique na memória quando eu saio da sala? Isso é uma construção de marca intencional. Quarto elemento, rituais. São aqueles gestos e os comportamentos que você repete e que vão reforçando a sua identidade. Então, você pode se perguntar, como que eu costumo abrir e encerrar as minhas falas? Que gestos, saudação ou bordão já estão associadas à minha pessoa? Qual é o hábito meu que cria continuidade e pertencimento às pessoas? E o que eu faço sempre, quase sem perceber, que me define? Se você parar e analisar, isso você precisa observar bem fundo. Dentro da sua realidade, dentro da sua rotina, o que você já faz, o que você já é? Dentro da sua essência, da sua autenticidade, o que você já tem como elemento de ritual que você pode transformar isso de forma intencional? O quinto elemento, a gente está falando sobre os pagãos. Os pagãos são aqueles que são de fora. Ele é um inimigo comum da sua marca. É aquilo que você se propõe a te superar. E por que um inimigo comum, por que um pagão ele é tão importante? Porque é ele que vai criar contraste e tensão na comunicação que você vai adotar. Então, quando você vai criar um inimigo comum, você vai usar uma técnica narrativa que é muito famosa, principalmente no copywriting. O que é copywriting? É a arte de escrita persuasiva muito usada na publicidade.
Toda marca, ela tem uma atenção, ela tem um inimigo comum. E como é que você combate o inimigo comum? Usando uma técnica chamada nós contra eles. Quando você cria uma marca e você cria um posicionamento, então todos esses elementos do Primer Code, nós estamos criando um posicionamento. O posicionamento, ele serve para... Imagina o posicionamento como um muro, onde ele vai estabelecer quem passa para o lado de cá, quem passa para o lado de lá. Lembre que uma marca, ela não é para todo mundo. Então, você, como pessoa na política, também não vai ser para todo mundo. Você não vai agradar todo mundo. Você precisa escolher a quem você vai agradar. Então, quando você tem um inimigo comum e você cria essa narrativa do nós contra eles, você faz com que as pessoas estejam ao seu lado, combatendo esse inimigo, superando esse contraste, né? Então, qual é essa ideia ou esse status que a minha presença pública contesta? O que eu estou contestando? Com o que eu me recuso a compactuar? Com o que eu não vou de acordo? O que separa o de dentro e o de fora daquilo que eu represento? Então, quem está com você vai vir para dentro, quem não está com você vai ficar do lado de fora. Em outras palavras, é o que a gente chama de polarização. O sexto elemento do Primer Code são as palavras sagradas, que é aquele vocabulário próprio que identifica quem faz parte do que você representa. O que você pode se perguntar aqui? Quais são as palavras ou expressões que já são a minha marca? Existe um termo que resume a minha causa? Que linguagem aproxima quem pensa como eu? Que palavras eu quero que as pessoas repitam depois de me ouvir? Quem não lembra do Zagalo? Vocês vão ter que me engolir. Essa é uma palavra sagrada. Quando você fala, vocês vão ter que me engolir, até hoje a gente lembra dele. E tantos outros bordões de comunicação, de política, que vocês muito provavelmente têm frescos aí na cabeça e que vão fazer com que vocês entendam o quão importante é você ter esses jargões da comunicação para a gente poder trazer essa identificação, essa proximidade, criar essa conexão com quem a gente vai conversar. E, por fim, o sétimo elemento é o líder. Em marcas de pertencimento, o líder ele não é um representante dessa marca, ele é a marca. Você precisa entender que tudo o que você faz comunica. Então, você precisa se perguntar, será que eu estou pronta para ser o rosto daquilo em que eu acredito? O que eu faço, eu visto e eu evito estão coerentes com a minha mensagem? Onde está a distância entre a imagem que eu projeto e aquela pessoa que eu realmente sou? Eu estou liderando pela coerência ou só pelo discurso? Porque hoje é muito comum, a gente vive num mundo falso, um mundo de recorte, muito proporcionado pelas redes sociais. Então, muitas vezes, o que você vê de uma pessoa, ela é um recorte muito bem feito, mas ela não representa aquela pessoa na totalidade. E muitas vezes ele é construído, ele é fake. No mundo com tanta coisa falsa, o que você precisa? Qual é o ponto da sua autenticidade que você não pode abrir mão? Eu acredito que a coerência hoje é um dos principais atributos de marca que você pode desenvolver, ser coerente entre o que você faz e o que você fala. A ação, ela sempre tem que estar alinhada com as palavras. E existe um conceito que eu gosto muito, que é o do personagem atraente. Ele é um framework criado por um escritor chamado Russell Brunson, no livro O Segredo dos Experts, e que ele fala que quais são os 4 elementos que criam um personagem atraente. Né? Ele defende que todos nós, para que a gente possa contar uma história que seja verossímil, que as pessoas vão acreditar, a gente precisa estar atento a esses 4 elementos, que são nada mais do que a versão intencional de você. A primeira delas é a história de origem. A segunda dela é a coragem de falar em histórias e não dados, ou seja, coragem de você fazer parábolas. O terceiro elemento, a disposição de você mostrar as suas próprias falhas. E, por fim, a coragem de você polarizar. Um líder morno, um personagem atraente morno,
ele não se conecta. Então, você vai precisar criar essa tensão. A grande habilidade que talvez você precise desenvolver é uma forma de criar uma tensão em que você não inflame demais, mas que você também não provoque de menos. Isso é treino, isso é oratória, isso é autoconhecimento daqueles pontos que a gente trabalhou antes. Quanto mais você se conhecer e quanto mais você souber criar essa tensão que faz com que as pessoas se identifiquem com você, mais bem-sucedida vai ser a história que você vai contar. Então, tudo isso que a gente viu é para você saber que, trazendo aquela relação dos princípios, a gente acabou de falar, né? Você é uma marca. Não existe um momento off. Então, todo esse conhecimento que a gente comentou, ele serve para a gente começar a construir histórias. E o segundo princípio é: quem fala para todos não fala para ninguém. É por isso que você precisa ser corajoso em discordar, corajoso de uma forma que não inflame, como eu comentei anteriormente. E agora nós vamos entrar na técnica de construção da história, porque o que é importante de você gravar? Argumentos informam, são aquela forma mais fria de você conversar, enquanto uma história realmente ela convence. E eu trago aqui para você uma extensão do conceito do personagem atraente, que é o conceito da ponte da epifania. É onde você vai sair daquela situação onde você tem uma crença limitante, um contexto em que você não tem visibilidade, até você apresentar uma nova possibilidade para as pessoas. É importante você entender que o personagem atraente ele não despeja dados, mas ele constrói uma ponte que pega quem te ouve numa crença antiga e atravessa para uma nova possibilidade. E aqui uma distinção que é muito importante da gente fazer. A jornada de conquista é o que você realizou. Isso gera admiração. A jornada de transformação é quem você se tornou. Isso gera conexão. E a gente sabe que só admiração, sem ter essa conexão, não vai gerar apoio. O que você precisa é ser o personagem transformado. É você criar essa nova possibilidade de fazer a pessoa atravessar a ponte com você. Então, esses são os 8 pontos da ponte da epifania, né? A sua história em 8 passos. Existe um roteiro. Então, a gente começa com um primeiro momento, que é aquele aonde eu estava. Depois, o que eu queria. Depois, o obstáculo. Depois, o ponto de virada. Depois, o que eu fiz para superar esses obstáculos. Depois, novos obstáculos. Depois, a transformação que aconteceu a partir de tudo isso. E, por fim, o convite para que o outro faça a travessia com você. Quando você passa a sua vida por esses 8 passos, uma lista de feitos vira uma jornada com começo, tensão e propósito. Então, eu quero que você preencha esses 8 pontos da melhor forma que você conseguir. E, por fim, reflita. Essa história, ela me representa? Eu estou conseguindo fazer com que o meu interlocutor ele se veja na minha história? Ele compartilhe as dores que ele também sente na minha história, ele consiga se ver na minha história? Esse é um dos grandes segredos de quando a gente vai contar uma história. A pessoa precisa se ver naquela narrativa, ela precisa se ver naqueles momentos, ela precisa enxergar que também é possível. Agora que você já conhece o conceito da ponte da epifania, você já pode começar a criar a sua primeira história. E para a gente avançar aqui na nossa aula, eu quero relembrar com você aquelas 4 perguntas em que a gente organizou a nossa jornada aqui de aprendizado.
nós vamos começar a falar sobre a primeira delas, que é quem eu sou. Isso se refere à sua biografia. E aqui mora o erro mais comum, que é aquele onde você confunde uma biografia com um currículo. O currículo, ele lista tudo que você fez, enquanto a biografia, ela é uma jornada que mostra por que você chegou até aqui. Existe um escritor chamado Robert Nee, e ele tem um conceito que é muito interessante de comentar, que se chama o incidente incitador, que é aquele momento de ruptura que a gente já falou lá atrás, quando a gente estava falando das histórias. Qual foi a dor, qual foi a descoberta, qual foi a virada que te colocou nesse caminho? Sem essa virada, sem o incidente incitador, tudo que você for falar é só uma lista de cargos e conquistas. Se você consegue encontrar esse elemento que incita as pessoas, esse incidente que traz à tona esse momento de virada, você vai começar a construir a jornada. E é importante você lembrar que essa jornada, ela não emociona porque ela é grandiosa, mas sim porque ela é reconhecível. Como eu acabei de falar para vocês, quem está ouvindo você contar essa história, ela precisa se encontrar, se ver nela. Ela precisa encontrar nessa narrativa um pedaço da própria história, porque ela nunca termina em você. Aqui vale uma dica de ouro: a sua história, ela nunca é um fim em si próprio, mas ela é um encontro com uma causa, que é a causa de todas as pessoas que se identificam com você. Então, quando a gente pensa na construção de histórias, um dos pontos bem importantes é a gente deixar de lado o nosso ego, porque não é sobre a gente, é sobre as pessoas com quem a gente quer se conectar. Colocar o seu interlocutor sempre no centro da narrativa. E aqui vem mais um princípio, né? Tudo isso que a gente falou, ele se traduz no princípio de que a sua história, ela só conecta quando o outro se vê nela. E a segunda parte da nossa jornada, a segunda pergunta é: como que eu me mostro? E eu quero entrar aqui com você no ponto que mais gera insegurança, mas eu acho muito importante desarmar uma crença que provavelmente te acompanha, ou que pelo menos você já pensou nisso. A crença de que a vulnerabilidade, ela é uma fraqueza. Ela não é. A vulnerabilidade, ela é a medida mais precisa de coragem que existe. É quando você aparece sem ter garantia de como você vai ser recebido. E aqui eu quero trazer 2 pontos para você lembrar. Primeiro, a perfeição, ela afasta, enquanto a imperfeição aproxima. E segundo, existe uma diferença entre a vergonha, aquela voz que diz eu sou ruim, que te deixa muito na defensiva, e a culpa, que é aquela voz que diz eu fiz algo errado, que te deixa assumir, aprender e seguir com a autoridade intacta. Nenhum de nós é perfeito. E a medida exata da vulnerabilidade, então você não pode ser vulnerável demais e você também não pode ser perfeito demais. Mas alguma falha no caminho, algum erro, algum aprendizado, porque quando a gente atribui a nossa jornada a uma jornada que é feita de sucessos, mas que o sucesso é feito de muitos fracassos somados até você conseguir chegar lá, quais são esses fracassos que você pode compartilhar que não vão expor você a uma vulnerabilidade excessiva, mas que vão justamente ser a sacola para causar essa conexão com as pessoas? E aqui eu trago uma frase da Brené Brown. Ela é uma autora maravilhosa, não sei se você já leu algum livro dela, mas ela fala muito sobre a coragem de ser imperfeito, o poder da vulnerabilidade. Ela tem essa frase que, para mim, é uma frase muito rica, quando ela fala que o crédito pertence àquele que está na arena de fato, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta com coragem, que erra, que falha repetidamente, que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo da grande conquista e na pior, se falhar, pelo menos falha ousando muito.
que ela quer dizer com essa frase? Que é muito fácil para quem está fora. Imagina que você está numa arena, no centro dessa arena, se expondo no palco, sendo vulnerável. Ainda mais hoje, vamos imaginar qual é o nosso palco. Além do palco físico da vida real, a internet. Todo mundo se sente no direito de ser plateia, de estar ali na arena, de apedrejar e de falar um monte de bobagem. Mas são só aquelas pessoas que têm a coragem de falar o que pensam, de construir essa narrativa de forma inteligente e expor a sua verdade, lutar pelas suas causas, essas são as pessoas dignas do sucesso. Então, o que eu quero deixar para você hoje como incentivo é: não desista, exponha a sua vulnerabilidade, esteja certo de quem está lá, de que quem está lá, naquele palco, abrindo, se expondo, trazendo todas aquelas bandeiras, apoiando as causas corretas, tenha certeza que você triunfará. E isso nos leva ao nosso quarto princípio, que é: conectamos com aquilo que é verdadeiro e não com aquilo que é perfeito. Esse é um princípio universal e nunca vai mudar. Isso é do ser humano, se conectar com aquilo que é semelhante a nós. E a nossa próxima reflexão, ela é sobre o porquê. E por que você faz aquilo que você faz? O porquê, ele é a base do propósito. Essa é a nossa terceira pergunta da jornada que a gente vai trabalhar aqui na aula. Por que eu estou aqui? E embora hoje a palavra propósito ela seja bastante banalizada, eu quero te trazer uma virada de chave para que você reflita. O seu propósito, ele não é aquilo que você quer conquistar. É o que você quer ajudar o outro a conquistar. Aqui, mais uma vez, a gente coloca o interlocutor no centro e não a sua própria história, o seu próprio ego no centro. Não é sobre mim, é sobre as pessoas que eu quero ajudar. Então, no primeiro caso, quando você quer conquistar algo, quando você fala daquilo que você quer conquistar, você está falando de você. Enquanto no segundo, você está fazendo um convite para o outro, para ele compartilhar esse propósito com você. O propósito que cabe só em você, ele é uma declaração. E um propósito que cabe numa comunidade é um chamado. O propósito que agrega mais pessoas, ele é um chamado. E é esse chamado que vai criar um movimento. É isso que vai fazer com que as pessoas se engajem de verdade através do que você compartilha. E pode acreditar que as pessoas, elas sentem em segundos a diferença entre quem está ali apenas por um cargo e quem está ali por uma causa de verdade. Então, quando a gente fala do porquê, esse é mais um dos princípios que não vai mudar, né? O porquê, ele vem antes do o quê. Eu gosto muito de trazer uma ferramenta, de trabalhar uma ferramenta que se chama Círculo Dourado, em inglês Golden Circle, de um escritor chamado Simon Sinek. Esse é um TED. Se você entrar no YouTube e procurar por TED, Simon Sinek, Golden Circle, ele vai explicar para você como funciona essa teoria dele, né? E a gente transforma isso na criação de marca numa ferramenta que se chama o Golden Circle. Eu tenho uma aula específica onde eu falo sobre a criação, né, onde você identifica os seus porquês. Eu vou disponibilizar aqui para vocês possam compartilhar e, enfim, poder desenvolver essa ferramenta com o tempo, com profundidade. Mas a pergunta básica que você vai se perguntar e que você vai precisar responder é: por que o que eu faço importa? Qual é a mudança que eu quero ver no mundo? Qual é a mudança que as pessoas que eu quero atender, que eu quero ajudar, querem ver no mundo? Porque quando a gente fala do o que é tudo muito simples. Eu vou prometer honestidade. Honestidade é uma coisa básica, é um o quê. As pessoas elas têm que se conectar com uma causa maior, com aquela mudança que elas querem ver no mundo. Então, quando você pensa no o quê, ele é o resultado do seu trabalho, e o porquê é o propósito. É aquela razão pela qual você está na política.
É aquela mudança que você realmente não abre mão de ver e que você sabe que as pessoas que vão te seguir também não abrem mão. Então, a minha sugestão é: baixem essa ferramenta, executem essa ferramenta e construam um porquê de vocês, porque isso é um atributo fortíssimo da marca pessoal que vocês estão criando para que vocês possam construir narrativas autênticas. E a última pergunta que a gente se faz, daquelas 4 da jornada, é: o que nos une? E aqui um erro comum é você achar que um dado convence. Um dado, ele não convence. Então, quando eu falo para você assim, 30% das mulheres sofrem violência doméstica no Brasil. Isso é uma estatística. Eu não me comovo. Agora, se eu chego para você e falo, Maria, 34 anos, 3 filhos, precisou escolher entre segurança e o aluguel, eu estou trazendo uma causa, eu estou trazendo uma história, um personagem que é real, e eu estou trazendo uma porta para que as pessoas entrem e consigam se conectar, porque é a Maria, é uma pessoa. 30% é um dado, isso não fala comigo. Então, o que vocês precisam entender é que um número, ele abre uma porta, mas a história faz entrar. É muito importante, sempre que você for contar alguma coisa, você ter essa capacidade de transformar uma estatística numa história. Quando a gente fala, né, do que nos une, a causa, então a gente já falou das crenças, do propósito, do que move realmente as pessoas. O que não pode faltar, né? E quais são as 3 dúvidas que travam a ação e que toda causa, toda bandeira que você for levantar na sua narrativa, no seu storytelling, ela precisa responder? Quais são as 3 perguntas, as 3 dúvidas? Em primeiro lugar, isso funciona? Segundo lugar, eu sou capaz? Terceiro lugar, o contexto permite? Quando você responde a essas 3 dúvidas, o espectador, ele deixa de ficar apenas observando e ele se torna um participante ativo dessa história. É aí que ele começa a contar a sua história para outras pessoas, a compartilhar aquilo que é verdade, aquilo que é a sua verdade dentro do contexto dele. E não existe uma forma mais forte para você criar um verdadeiro movimento, que é a base de toda a questão da vida política. Então, aqui, para a gente encerrar, o 6º princípio é aquele de que um número informa, mas uma história move. Então, como você pode ver, nenhum desses 6 princípios ele está falando de ferramenta, a gente está falando de pessoas, de gente. O que eu quero que você leve dessa aula que eu construí aqui para você sobre storytelling político? Que quanto mais a máquina imita, mais raro e precioso se torna o que é só seu. Em um mundo que está sendo cada vez mais organizado com a inteligência artificial, você precisa lembrar que a inteligência artificial, ela não constrói a sua verdade, essa verdade está dentro de você. O que a inteligência artificial ela pode construir? Um texto perfeito, uma imagem perfeita, uma postagem para uma rede social. Mas o que é mais importante de tudo isso é a sua história, é aquilo que você já viveu. Em um mundo que pode ser fabricado, e a gente está falando, né, de cada vez mais acelerada essa tendência de inteligência artificial e comunicação superficial, a autenticidade virou a sua última vantagem real. E ela não está no algoritmo, ela está em você. A provocação que eu quero te fazer é: você vai fazer as pessoas acreditarem em você ou você vai fazer as pessoas acreditarem em si mesmas através do que vocês representam juntos? Eu tenho certeza que depois de tudo que a gente viu hoje na nossa aula, você vai escolher a segunda opção, porque a primeira, ela é só discurso, e a segunda, ela é história. Para eu poder construir essa aula aqui para vocês,
eu utilizei esses 6 livros. São livros maravilhosos, falam de marca, falam de storytelling, fala de construção de narrativa para você criar movimentos, comunidades, engajar pessoas em torno de uma causa. Cada um deles é especial e cada um deles compôs partes específicas dessa nossa conversa aqui. Recomendo que, se vocês tiverem interesse, podem ir buscar essas bibliografias na internet, enfim. Acho que vai enriquecer muito o conhecimento de vocês sobre o tema. Utilizei também o My Brand Map, que é um planner de marca estratégico que eu, Fabiane, como estrategista de marca, uso para construir marcas pessoais e marcas de negócio. Aquela ferramenta do Golden Circle, eu compartilhei desse material aqui. E antes de encerrar, eu só queria agradecer, primeiramente, a oportunidade que a BPW Brasil me deu de trazer esse meu conhecimento de storytelling focado no universo político. Na verdade, o storytelling, ele é um tema que a gente trata muito dentro do branding, e ele é universal, e ele se aplica também à política. É muito interessante você ver como as grandes momentos históricos, as grandes passagens na política, eles se basearam justamente nisso, a construção de narrativa, né, de uma forma muito emblemática. Então, eu acho que é um tema muito rico, eu acho que é um tema essencial para você, mulher na política. Eu espero ter podido contribuir com o seu aprendizado, e eu fico disponível. Então, se você quiser me encontrar na internet, se você quiser me encontrar nas redes sociais, eu estou deixando aqui o meu @ do Instagram, estou deixando aqui o meu site. Vai ser um prazer continuar essa conversa com você e poder te ajudar nos seus próximos passos na sua vida política. Muito obrigada.